Bom dia! Como é bom estarmos juntos logo de manhã para meditarmos na Palavra de Deus. Como é bom iniciar a semana já refletindo, esperando bênçãos em nossas vidas. Hoje, segunda-feira, teremos programação especial em nossa igreja. As senhoras de nossa igreja se reunirão às 14 horas para o grupo produtivo, onde confeccionarão artesanatos. Sua presença será muito bem-vinda. Nossa igreja está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Você que faz aniversário hoje, sinta-se abraçado pela nossa igreja. Um abraço fraternal. Que Deus derrame bênçãos sem medida durante toda a sua vida. Você também pode nos visitar no nosso site, o capunga.org.br. Lá você tem acesso a notícias e a nossa agenda, além de programas anteriores do Logo de Manhã. Vamos agora à meditação do dia, momento em que vamos receber a mensagem do nosso pastor. Para você, um bom dia, ricamente abençoado por Deus. Olá, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez nesta última semana do mês de julho. Estamos aí terminando mais um mês, o tempo tem passado rapidamente e, na verdade, o mês de julho é para os batistas de Pernambuco o mês de missões estaduais. É o mês quando nós pensamos diretamente no desafio de levar a mensagem do Evangelho a cada lugar desse nosso estado de Pernambuco. Temos alcançado aí todos os municípios do estado, mas ainda muitos povoados, muitos lugares a serem alcançados e mesmo grandes cidades onde é preciso chegar a cada área com a mensagem do Evangelho, mensagem de esperança, mensagem de salvação. Por isso eu gostaria de refletir com você a partir daquele que tem sido o tema da nossa campanha, Testemunhar o Evangelho é minha missão. E quero chamar a sua atenção para as palavras do apóstolo Paulo, encontradas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no versículo 24, no texto que tem sido a divisa desta campanha de missões em nosso estado. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É muito interessante perceber o grau de compromisso e o nível de preocupação do apóstolo Paulo com o ministério que ele tinha, com a carreira que ele tinha. Mas refletindo nesse texto, eu queria chamar a sua atenção para uma palavra em especial, que é a palavra evangelho. A palavra evangelho, que vem da expressão boa nova, boa notícia, é a palavra utilizada para se referir à mensagem de Jesus Cristo, reconhecida e transmitida pela igreja primitiva, pelos primeiros apóstolos e discípulos de Jesus Cristo e que vem acompanhando o cristianismo ao longo da história. No entanto, ao pensar na palavra evangelho, há uma preocupação especial, porque é o seguinte, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele menciona em algumas de suas epístolas a preocupação com alguma distorção do evangelho, ou mesmo a preocupação com algum falso evangelho que poderia circular em meio à igreja, em meio àquelas comunidades entre as quais ele estava. Por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, ele menciona um momento quando chegariam falsos profetas. Ele diz que as pessoas estariam prontas a juntar para si mestres segundo os seus próprios desejos. As pessoas desviariam seus ouvidos da verdade, as pessoas se voltariam às fábulas, preferiam ouvir mentiras. E aí a preocupação de Paulo é que o evangelho poderia sofrer algum tipo de distorção. Ele chega a mencionar que se ele mesmo chegasse com um evangelho diferente, que as pessoas deveriam absolutamente rejeitá-lo. Ele chega a dizer, se um anjo do céu aparecer com um evangelho diferente, também seja absolutamente desconsiderado. É interessante perceber esta preocupação, porque a preservação do verdadeiro evangelho é algo muito importante. É interessante perceber que durante os anos, durante os séculos que se passaram desde então, esta tem sido uma preocupação ainda presente. Ao longo dos anos, muitas coisas foram inseridas dentro do cristianismo que começaram a distorcer o evangelho.
Só para ilustrar, o verdadeiro evangelho, diz Paulo, é o evangelho da graça de Deus, da salvação por meio da graça. Mas ao longo da história, algumas coisas foram acrescidas ao evangelho como alternativas de salvação. Enquanto a Bíblia diz claramente que a salvação é pela graça, e ao escrever aos Efésios, o autor diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Apesar dessa declaração categórica da Bíblia Sagrada, ao longo dos anos, por exemplo, se acrescentou a ideia de que as boas obras poderiam ser um meio de salvação. Ou quem sabe a compra do perdão através de ofertas generosas. Ou quem sabe a mediação de alguém que já morreu, de algum santo, poderia ser um caminho para chegar a Deus. Quem sabe a mediação até da mãe de Jesus. E alguns outros caminhos foram colocados quando a Bíblia tão simples e claramente declara: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz tão claramente que só há um caminho para Deus, e o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Apesar disso, o evangelho tem sofrido estas influências nocivas, essas distorções. Mais recentemente, o evangelho tem sofrido uma forte pressão das tendências daqueles que tentam ensinar prosperidade e bênçãos materiais como a essência do evangelho, quando isso não está presente na Bíblia. Não encontramos isso na Bíblia. Jesus Cristo disse claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos assegura a vitória sobre as aflições e sobre as dificuldades. Medidas na sua... Por exemplo, na biografia dos heróis do Evangelho, na biografia dos apóstolos, dos discípulos, pessoas vivendo próspera e facilmente. Pelo contrário, eles foram perseguidos, viveram com muitas limitações, com extremas dificuldades. O seu compromisso era com o Evangelho, com o verdadeiro Evangelho da graça de Deus, que aponta para a vida eterna. Viviam sim em plena paz com Deus, viviam sim com a certeza das bênçãos que ainda viriam. E por isso Paulo diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em pleno século XXI, nós precisamos nutrir a mesma preocupação do apóstolo Paulo com o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus, da salvação eterna por meio de Cristo Jesus. É este o evangelho que você precisa conhecer. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela clareza da tua palavra, porque embora muitas mentiras circulem por aí e tenham iludido a tantas pessoas, nós possamos encontrar na tua palavra o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação eterna por meio de Cristo Jesus, salvação que nos assegura vitória sobre as dificuldades do presente, mesmo convivendo com elas, e que nos assegura a eternidade cheia de glória com Cristo no céu. Seja esse o evangelho conhecido e experimentado por aqueles que nos assistem nesse instante. Nós oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, quando vinha a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.